No nosso IBcast de hoje, eu tenho o prazer de receber essa mulher guerreira, ícone da espiritualidade no Brasil, Michele da Cigana, conhecida como Mãe Michele da Cigana. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Júlia, é um prazer, é uma alegria estar aqui hoje, me sinto muito feliz e honrada por esse convite. Michele, sabe por que esse convite? Porque eu acredito, e acredito mesmo, que um empresário, para ele ter sucesso na sua vida financeira, ele precisa estar bem, principalmente com a sua espiritualidade, com a sua saúde, porque é um pilar. Nós temos que estar bem com estes pilares. Nós temos que ter saúde, nós temos que ter felicidade e principalmente harmonia espiritual em todos os aspectos. Como que você vê isso? Exatamente, né? São pilares, né? A família, a saúde, mas a espiritualidade é algo que nos traz a força diária, nos traz a motivação e nos traz principalmente o equilíbrio. E nós podemos perceber isso durante a pandemia. Muitas pessoas adoeceram e muitas que não olhavam para esse lado da espiritualidade começaram a olhar. Começaram a ter tempo, né? A pandemia segurou um pouquinho as pessoas dentro de casa e foi onde eu tive mais consultas online. Eu também imaginei o que seria do terreiro nesse momento, né? Que eu fazia muitas consultas presenciais. E eu disse, a pandemia fez as pessoas ter tempo para elas também, para fazer aquela consultas de vídeo, daí a gente teve que se modernizar, que mudar algumas coisas, mas foi um momento que muitas pessoas buscaram de uma maneira excepcional a espiritualidade também. Mas eu gostaria hoje, Michele, de abordar algo que eu vejo que não abordam, ou pouco abordam, sobre a Michele, tá? Fala-se da Michele hoje, mas a Michele lá do passado, a que construiu uma história e a que chegou onde chegou hoje. Fala um pouquinho para nós, volta lá no tempo para falar para o nosso espectador como foi essa caminhada, como foi esse início. Ele foi fácil? Como ele foi? Foi, para mim é uma surpresa, né? Porque diferente dos tempos de hoje, que as pessoas às vezes buscam já o terreiro pensando em abrir uma casa de religião, comigo não foi assim, né? Eu nem fazia ideia da espiritualidade quando ela surgiu. Tanto que a minha especialização é técnica de enfermagem e instrumentação cirúrgica, que também é uma profissão de cuidar de pessoas. Sim. Mas eu não imaginei que esse cuidado ia mudar da maneira que mudou, né? Para outro tipo de cuidado da vida das pessoas. Quando eu tinha ali os meus 8 anos, mais ou menos, eu morava com a minha avó e eu vi um homem sair do meu quarto e entrar no quarto da minha avó. E eu chamei ela e falei, vó, esse homem saiu do meu quarto e entrou no seu. Ele tá com um terno cinza, uma camisa azul clara, e ele tem a barba branca, cabelo branco. E ela falou, me descreve melhor esse homem. E eu disse, esse homem tava com essa roupa, assim. E a minha avó disse, essa roupa é que o teu bisavô morreu. Tua mãe estava grávida de 7 meses, tu estava na barriga da tua mãe. E o velório dele eu estava na sala e vi ele sair do meu quarto e entrar no quarto da minha avó. E eu estava na sala, e a minha avó disse, aqui na sala é tempo antigo, que velava as pessoas em casa. Ele foi velado aqui. Ali a gente ficou alerta, né, de que eu estava vendo... A mediunidade estava aflorando. Aflorando. Aí, em seguida, eu perdi meu avô, que era marido da minha avó, e eu tive uma dor muito grande na minha perna. Fiz uma junta médica com 36 médicos que marcaram a minha cirurgia de amputação da perna para o dia seguinte. O que você tinha? Era uma dor na perna, uma dor que não passava. Fiquei internada no Hospital Conceição da Criança em Porto Alegre, assim, uma semana. Passei pelo antigo Hospital Lazaroto, lá em Porto Alegre. E aí, nessa junta, eles decidiram, vamos operar, amputar a perna. E a minha avó sempre teve muita fé. Minha avó não foi mãe de santo, mas foi uma pessoa que seguiu muitos anos a religião. E aí ela me levou, a minha mãe, num terreiro, onde tinha uma senhora incorporada com a pombagira, Maria Padilha, grávida de gêmeos, um barrigão imenso, assim, ela estava quase ganhando. E essa senhora disse, se tu chegar no hospital, o sinal da espiritualidade é se ela tiver sem febre. Daí tira ela do hospital, traz ela aqui que nós vamos fazer uma troca de saúde e ela vai melhorar. E aí, a partir dali foi o que a minha avó fez, assinou todos os documentos. E tu estava sem febre, e ela era um sinal da espiritualidade, e ela acreditou. Acreditou. Excelente. Foi muito bom ela ter confiado nisso, né? Foi muito bom ser verdade, a gente poder ver que a espiritualidade existe, né? E ela me levou lá no dia seguinte, fez a troca de saúde, e eu tô aqui até hoje, eu nunca mais tive uma dor na minha perna na vida. Bom, isso quando criança. Bem, aí depois disso, você
como que foi a tua jornada? Aí, a partir dali, eu comecei a frequentar a religião, né? A minha mãe, aí eu fui criada pela avó, mas eu sempre tive contato com a minha mãe. Então, as duas iam no terreiro, eu ia junto. Com 15 anos, eu incorporei a pombagira, senti algumas coisas, assim, comecei a me sentir diferente, me sentir pesada, e aí incorporei. E aí, desde então, não parei mais, né? Com 15 anos eu incorporei, com 16 eu fui mãe do Pedro, tive uma adolescência, uma gravidez na adolescência, e ali, por um tempo, eu interrompi os estudos, depois voltei, e aí decidi fazer o técnico de enfermagem, mas sempre sendo filha de santo, sabe? Aquela pessoa que vai no terreiro, que participa da roda. Depois desenvolvi todas as entidades, a cigana, a preta velha. Foi, como é que se diz? Eles foram se apresentando. Uma abre a porta e vem toda a Aruanda, né? Você é do Batuque do Rio Grande do Sul? Batuque do Rio Grande do Sul. E agora, Quimbanda? Há 4 anos o Batuque faz parte da minha vida, né? Mas há 36 anos a Quimbanda faz parte da minha vida e é Umbanda. E a Umbanda sagrada. Eu sempre fui umbandista e quimbandeira, né? E tenho uma cigana do Oriente. Mas há 4 anos eu senti necessidade, diante do crescimento da minha casa, diante do número de clientes, que algumas pessoas têm afinidade pelos orixás. E essas pessoas acabavam vindo até mim buscar ajuda e eu me sentia impotente, porque eu não cultuava a religião de matriz africana. Então eu disse, não, eu preciso cultuar porque eu já amava minha mãe Oxum e porque eu senti necessidade também para poder ajudar essas pessoas. E, Michele, na pandemia, quais que eram as pessoas que mais te procuravam? Porque você falou que tiveram várias procuras, principalmente para consulta online, né? Saúde mental? Também, mas a saúde, assim, me procurou muita gente que estava com um familiar internado, pessoas que estavam com medo da pandemia, pessoas que queriam fazer uma consulta de medo de saber se iam pegar a pandemia. Era muita gente querendo ver o futuro e muita gente buscando ajuda para os familiares que estavam internados. Sim, e aí voltando, bem, aí você teve o Pedro, né? E depois você entrou para enfermagem, correto? Isso. Foi bem nessa época. O Pedro fui mãe com 16. Eu fiquei um tempo, porque eu tive que terminar, daí eu parei para ser mãe, eu tive que parar. Depois eu tive que concluir o meu 2º grau no EJA, que era universitário, que tu fazia 1 ano, 3 anos em um só. Depois dei mais uma pausa, tive que trabalhar de tudo, sabe, Julie? Já fui caixa de supermercado, já fui vendedora, já fiz faxina, já fiz tudo, de tudo um pouco. E eu vejo, Michele, que você levanta uma bandeira, eu vejo dessa forma, quando eu olho teus stories, né, que você fala, você que é mulher, se valorize. Eu acho isso tão bonito, porque olha a tua história. Então, pelo que você está me falando, faz sentido, né, pelo que você fala nos teus stories. O quanto você passou para chegar onde você está hoje. Você teve o Pedro, né? Depois teve a Ellen. Então, essa foi uma história que você viveu, criou, foi pai e mãe, correto? Me corrija se eu tiver. Mãe. E depois é que você abriu, então, o terreiro. A casa de religião. Na realidade, meu intuito ali com as mulheres é encorajar elas, é mostrar que é possível a gente transformar a nossa vida. Porque quando a gente passa a ser mãe, a gente já não luta só por nós, a gente luta pelaquela pessoa que veio ao mundo, que a gente é responsável. Então, assim, diante de todas as dificuldades que eu passei, me sinto uma vencedora, eu vejo que o Instagram é a minha forma de motivar elas, né? De dizer assim, olha só, não é impossível, tu pode, tu consegue, eu também consegui, né? Eu nunca imaginei, tipo, quando eu comecei a atender na minha casa de religião, eu estava num momento muito difícil, assim, eu estava com o Pedro terminando o 2º grau e a Ellen estava no 6º ano, se eu não me engano. E eu tava num momento de olhar assim, ó, eu vendia a cria dos Rottweiler para poder pagar uma mensalidade da escola, eu me virava. Eu vivia com 1 mês de aluguel da minha casa atrasado. Eu tinha que escolher se eu pagava a escola do Pedro ou da Ellen, tanto que o Pedro ficou 1 ano inteiro sem eu poder pagar a escola. Daí eu tive que tirar a Ellen da escola 1 ano, botar ela para outra escola para depois me reerguer. E aí, um momento que eu tentei o suicídio, um momento que eu me desiludi, eu tava assim, atolada, mal. Gente, para tudo. Acho que é o primeiro podcast que a Michele fala quem realmente é a Michele. Olha que história. O primeiro podcast que eu falo que eu tentei me suicidar. E essa semana eu contei essa história para uma filha de santo minha, que ela tava, não vou citar o nome dela, mas ela tava passando por um momento bem difícil.
Eu me acordei meio-dia com alguém batendo na porta do meu quarto e disse: mãe, preciso de ajuda pra fulana, que eu não quero citar o nome dela. E eu não tomei nem café, eu botei a roupa e fui na casa dela. Eu cheguei lá e disse pra ela: a primeira vez que eu tô te contando foi pra ela e agora pra ti. Eu disse: olha aqui, ó, vamos parar com isso, eu vou te ajudar, porque eu tive um marco de olho na minha vida, porque eu fui assim, ó, são 36 anos de religião, 2 anos eu fui evangélica, adoro, canto hino, me emociono, visito a igreja, mas o meu caminho é a Umbanda, o meu caminho é outro. Então, nesse período eu tive essa pausa, me batizei na igreja evangélica, depois voltei, me batizei porque eu fui mandada embora da casa de religião que eu tava, porque eu tava grávida. Ah, tá brincando. Sim, eu não podia. Ela disse: tu vai sair da corrente, tu não vai mais incorporar porque tu tá grávida, agora tu participa só da assistência. E aí, naquele momento, eu era jovem, eu tava confusa. E aquela senhora grávida que te falou? Que me ajudou, né? E aí, até isso, eu saí daquele terreiro. E incorporada com a Maria Padilha, né? Maria Padilha. E aí eu fiquei muito triste, assim, eu fui pra igreja e lá eu ouvi palavras de consolo, fui acolhida e fiquei 2 anos. Depois eu brinco que a minha gravidez inteira da Ellen, a Ellen, ela pulava na minha barriga com as músicas da igreja, com os hinos da igreja. E depois um dia eu senti que o meu chamado era esse, eu tentei me suicidar. E peguei, fui com o meu carro pra beira do Guaíba, em Porto Alegre, despachei umas macumba que eu tinha na minha casa lá, e fui para um hotel, tomei uma cartela de Rivotril e tentei me matar. Daquele hotel fui tirada de ambulância, que eu não sei nem como, nem porquê, nem por quem. Eu fiquei quase uma semana no HPS sem lembrar quem eu era. Eu não lembro dessa internação, eu passei uma semana no HPS sem lembrar. Tá, mas o porquê que você levou eu não entendi a questão da... Você teve que despachar porque a pessoa te retirou do terreiro. Então você ficou naquele momento sem perspectiva. Fiquei 2 anos. E aí tão triste que você tentou, inclusive, suicídio, correto? Isso. Ah, entendi agora. Eu tinha algumas obrigações plantadas dentro da minha casa. Sim, aí tu tem que despachar. E aí eu peguei e disse assim, né, como eu tava na igreja, foi um dia que eu tive uma tristeza muito grande, assim, eu acho que foi uma depressão. Claro. Eu disse: eu vou ter que despachar isso aqui, eu vou desmanchar tudo isso, porque eu tava a fim de... Sabe quando tu quer parar a dor? E tu não sabe o que te causa dor? Aí eu olhei para aquele vaso de proteção, eu digo: é esse vaso aqui. E me levei pro rio, porque tudo que a gente quer desmanchar, a gente desmancha em água corrente. Sim. E eu levei pro rio, comecei a desmanchar, dali eu senti uma vontade imensa de ir para um hotel, comprei remédio, Rivotril, tomei e tentei me matar. E ali, quando eu saí do hospital, fazia anos que eu não incorporava a minha cigana, quando eu saí do hospital, a cigana chegou e falou: eu quero que a Michele tenha outra vida a partir de agora, e essa vida vai ser religiosa, vai ser da maneira que eu determinar, eu vou dizer o caminho. Quero que ela Qual é a cigana que você trabalha? Cigana Madalena do Oriente, uma cigana da cor astral rosa. E ela disse: a partir desse momento eu quero que ela se transforme com os meus passos que eu vou dar. E aí eu disse: nossa, né, eu tinha uma limitação financeira muito grande, mas eu sempre tive amigos. Então, e o amigo é a maior riqueza, né? Que a gente tem na vida. E aí eu falei para um amigo meu, ele disse: me empresta. Eu disse: eu só tenho um cheque, preciso de um espaço para atendimento. Eu comecei com o cheque do amigo. Eu comecei sem o dinheiro do aluguel, eu comecei com o tapete, a almofada e a cortina do Paraíba, do Mascate. Duas imagens, que era o meu casal cigano, que eu nunca me desfiz deles, que era uma imagem bem humilde, assim, de 20 centímetros. E o baralho. Como eu não tinha... a Madalena falou que eu estava pronta, mas eu não me sentia pronta. Né? Isso não foi do dia para noite, isso daí mais ou menos aconteceu, eu já tinha uns 15 anos de religião, 15, 16 anos de estrada religiosa. E aí eu incorporava todo dia às 2 da tarde e ficava incorporada até às 8 da noite. Todos os dias? Todos os dias de tarde, atendendo as pessoas incorporadas. Quem começou meus atendimentos foi a cigana. Até que um dia ela disse: a partir de hoje eu vou começar a deixar as cartas na cabeça dela e eu não vou mais vir, porque tá... Tipo assim, eu pelo menos eu não julgo ninguém, mas a doutrina da minha casa, né? Eu incorporava, não ia no banheiro, eu não tinha pausa de desincorporar para nada, era não horas. Tinha fome, não tinha... Não, era sede, sabe? Claro. Daí tava ficando muito maçante, e a cigana disse: não, a energia, né? Suga muita energia, muito demais, tempo, né? Muito. E aí a cigana disse: eu vou deixar na cabeça dela e ela vai começar a atender. E aí, Júlia, eu digo assim, ó, tem muita gente que às vezes não... tudo muda na tua vida. Teu caminho se abre quando tu toma atitude, né? E eu não entendi o recado da cigana. Eu digo: isso não vai acontecer. E a espiritualidade, ela sempre sabe mais do que a gente. No dia seguinte, eu acabei me separando.
não tinha mais a pessoa que na época me Sim. ajudava a receber o cliente, abrir a porta, me ajudava a incorporar. E eu pensei, meu Deus, será que eu vou ter que parar tudo agora? Né? Porque agora eu tô sozinha. Eu sempre tive uma coisa de às vezes ter que lutar sozinha. E eu disse assim, mas cheguei lá no apartamento para atender as pessoas, era um apartamento de um dormitório, na Cidade Baixa, ali na Joaquim Nabuco, e tinha uma fila de pessoas na porta. E eu disse, como é que eu vou fazer agora para atender essas pessoas? Sozinha. Só que eu, né, eu disse, eu vou ter que atender. Isso é nada. Eu preciso fazer. Eu entrei, foi o primeiro dia que eu sentei, que eu joguei. E tu sabe que é muito bonito que o meu primeiro cliente que eu joguei para ele baralho, eu, Michele, ele é meu cliente até hoje. Olha que lindo. A primeira pessoa que eu joguei baralho, o primeiro atendimento de baralho que eu fiz, há anos atrás, e o primeiro trabalho que eu fiz também, ele é meu cliente até hoje. Olha só. Michele, o que te chama a atenção na espiritualidade? O que mais te encantou para te tornar mãe Michele da Cigana? Os resultados que a gente tem na saúde. Porque sem a saúde a gente não é nada. A gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver saúde, né, infelizmente não tem, a gente não compra a saúde, né, Julie? A saúde, eu só tive depoimentos assim muito satisfatórios, não só com os clientes, mas comigo mesma. Então eu acho que eu tenho que valorizar isso. Claro, sem dizer quem, como, onde, mas qual foi o resultado da saúde que mais te emocionou e que hoje você pensa assim, só em pensar você se emociona, mexe muito contigo? Que a tua cigana, ou enfim, que a tua espiritualidade, né? Porque você trabalha também com a quimbanda, que ela beneficiou alguém. Nós tínhamos o Passe da Cura na Cidade Baixa, onde a gente atendia 70 pessoas por dia, que era muito bonito. Se eu disser que tem assim, né? O ano passado eu tive uma senhora que a gente tratou ela há 4 meses, ela tinha um câncer. E ela não só se curou, mas fez um procedimento que zera o sistema imunológico, como se fosse resetar e começa de novo. Eu não sei o nome do procedimento. É tipo um transplante de medula, ela fez e zerou o câncer total. Foram 4 meses. E mexeu muito comigo porque era uma cliente antiga, que ela já tinha feito outras coisas comigo e a filha dela, inclusive... também pela primeira vez eu vou falar outra coisa aqui que eu vou abrir da minha vida pessoal que ninguém sabe, mas eu vou falar. Ela olha... olha ali, porque o Eduardo depois é o meu maior crítico, tá sentado aqui nesse podcast, que ele diz, mas eu vou falar porque foi assim, ó. Eu tenho uma filha de santo que é médica, também não vou citar o nome dela, mas os médicos... Uma boa parte deles acredita muito na espiritualidade, porque eles são a mão de Deus, né? Claro. Mas tem a parte que não acredita. Tem. Então, e essa filha, ela e a mãe eram minha clientes antiga, cliente. E ela disse pra mim, um dia ela se ajoelhou, pagou os trabalhos, tudo certinho, mas fora esse lado que, né? Um dia ela se ajoelhou no meu quarto santo e disse assim, eu quero dizer uma coisa aqui perante os teus orixás. Se a minha mãe se curar do câncer aqui na tua casa, eu vou fazer 3 orixás contigo, a minha cabeça, meu corpo e meu pé, minha passagem. E foi espontâneo da parte dela. E eu disse, que legal. E deixei ela fazer a promessa dela. E segui os trabalhos da mãe, a mãe melhorando, a gente fez ali os trabalhos. E aí eu tinha feito bariátrica. E eu não tinha contado pra ninguém, assim, que eu fiz bariátrica, eu mantive segredo 8 meses, porque eu só queria falar pras pessoas depois que eu tivesse certeza do meu resultado. Só que no meio do caminho da minha bariátrica, Júlia, eu também tive um grande susto. Eu fiz a bariátrica em outubro, em dezembro eu tirei a vesícula, né? Porque eu emagreci muito rápido. Dezembro, fevereiro ou março, mais ou menos. Março, eu acho que foi. Março, abril, eu não conseguia me alimentar e algo estranho. Fui fazer uma endoscopia, a cânula não passou, meu estômago estava torcido. E foi um susto, assim, o médico olhou para mim, pro Dudu, falou, vai ter que fazer outra cirurgia, a gente vai ter que converter a cirurgia dela em bypass, que eu fiz sleeve. E eu comecei a chorar para quem que eu vou ligar primeiro? Para minha filha, que é médica, né? É uma troca, mãe e filha. E ela disse, mãe, tô indo aí te visitar, tu não quer falar por telefone, vamos falar pessoalmente. Ela veio na minha casa e ela teve uma atitude também surpreendente. Pela segunda vez eu vi ela se ajoelhar, uma coisa assim que eu não esperava dela, sabe? Ela é toda Barbie, toda... Ela se ajoelhou no meu quarto de santo de novo. E ela disse, eu vim aqui pedir pela minha mãe. Hoje eu tô pedindo pela minha mãe espiritual. Que lindo! E se a minha mãe se curar, se a minha mãe ficar tudo bem, eu vou fazer todos os orixás, de Bará, Oxalá. Eu tô falando com a mãe Oxum, não é com a senhora, eu tô falando com a mãe Oxum, olhando pro coração que tem lá em casa.
Guria, Ai, que lindo. a partir dali, até me arrepiou. A partir dali, eu comecei a melhorar, eu fiz os exames em junho no batuque da minha mãe Oxum, eu não expus ela, mas tá lá em casa registrado em off para quem quiser ver. Ela fez o chão, ela fez todos os orixás. E eu voltei no médico, eu não precisei fazer nada. Meu estômago desvirou e tá tudo certo. Sozinho. E foi mais uma bênção agora, o ano passado, dos orixás na minha vida. Que lindo. E, Michele, eu acredito que tu tens uma missão, né? Nada é por acaso. E agora, Michele, eu gostaria de falar uma coisa que a gente sabe que existe, né? As pessoas que criticam quem faz trabalho religioso. Sim. Mas eu vou te fazer uma pergunta e para o nosso espectador também pensar. Aquelas pessoas que, bom, eu quero passar num concurso público. O que fazem? Simpatias. Fazem simpatia para arrumar namorado. Eu sou do tempo, né, a minha avó, que benzia o tempo para parar de chover, para não chover. Tudo isso existe. Isso não é manipular energias, isso não é a mesma coisa que você trabalhar com a espiritualidade? Tudo é manipular energias a seu favor. Até ontem, por acaso, eu vi um vídeo da Padilha falando justamente, eu não tinha visto o vídeo, ontem eu fui olhar, um conteúdo agora do meu último ritual, tem um vídeo dela falando em manipular energias. Energias gratuitas da natureza, o vento, a água. Olha, um texto bem bonito da Padilha, acho até que eu vou acabar publicando ele hoje. Me surpreendeu. É uma forma de manipular a simpatia, o pedido, as palavras têm muita força, né? Eu não julgo, é um desejo de tu tá querendo o melhor para ti, tu tá querendo conseguir um trabalho, tu tá querendo, mas também tu tá passando na frente de alguém quando Exatamente, tu quando tu manipula, quando tu faz uma simpatia, né? Quando tu coloca, tem gente que coloca tira o menino do colo de Santo Antônio para trazer o amor. Entendeu? Tudo isso é manipular. Então, até vou um pouquinho mais além, né? Sem entrar muito no assunto, mas assim, até a questão da sacralização. Sim. Eles nos agridem bastante, mas e o peixe da Sexta-feira Santa? Sim. Pode porque está na Bíblia? O peixe também é um animal retirado ali para alimentação. Então, tudo que faz parte, mas é importante deixar claro, Michele, falar sobre a sacralização, deixar claro que a sacralização não é sacrificar, né? Por sacrificar. Não, porque você utiliza a carne como nós compramos no açougue. Exatamente. A carne não vai fora. Comparando, né? A pessoa fala, mas ela vai lá e compra o churrasco do domingo. Exato, né? Ela compra o frango assado do domingo, do sábado. Então, e o terreiro, ele alimenta pessoas, a gente consome, a diferença é onde que não é no frigorífico. É a única diferença. Né? E que vocês doam não só também, alimenta, né? Porque lá em casa sobra muito além de para alimentar. A gente usa nas festas, alimenta no terreiro e faz doações. Ação social, Ação né? social. Isso e é muito... tem que ver a alegria das pessoas nesse bairro onde a Sim, gente vocês estão dando um prato de comida para muitos que não têm uma alimentação. Uma alimentação saudável, e muitas que não têm também a proteína no seu prato todos os dias. Exato, às vezes só tem um arroz e feijão. Não tem nenhum ovo. Né? Ou só tem o ovo. Então, mas Michele, assim, agora eu quero aproveitar e quero que você faça algumas previsões, né, rapidamente, para 2024. Vamos falar de Brasil. O que tu vê para o Brasil? Eu vou aproveitar para falar, Júlia, aqui de novo do recomeço que a gente está precisando, não só Brasil, a nível de mundo, desse recomeço onde todo o espaço é válido para a gente reiterar esse alerta da natureza, né? Porque muitas pessoas não acreditam na espiritualidade. Eu pareço repetitiva, mas eu preciso falar disso. Eu perco o sono de noite pensando nisso. Tu pode não acreditar na espiritualidade, mas aí vem os cientistas e falam a mesma coisa, né? Que é o cuidado da natureza, porque vai ser um ano triste, vai ser um ano complicado, vai ser um ano maravilhoso, assim, no sentido de que a chave está aqui. O orixá regente é o Bará, é o dono da chave. Mas esse recomeço, esse olhar de recomeço, de recomeçar, porque a criança é a pureza, mas ela também é o recomeço. Recomeçar porque, assim,
Vejo muitas tragédias, muitas pessoas sem casa, muitas pessoas sem lar. Nós do Brasil, Rio Grande do Sul, continua o ano que vem as enchentes, talvez até piores do que esse ano. Nossa. Né? A nível de Brasil, tudo que está relacionado à terra, olha o sul, Gramado, está abrindo o chão. Mais partes do Brasil isso vai acontecer. Aconteceu na metade do ano em São Paulo, que abriu aqui um buraco, o carro entrou para dentro. Então, assim, ó, muitos acidentes com a natureza relacionados a chão, a terra, desmoronamento, tá? A prédios que vão desabar, não só Rio Grande do Sul, a nível de mundo. Só que isso depende de nós. A gente pode achar, não depende. Depende sim, porque atrás as pessoas gostam de botar a culpa nas grandes empresas, mas quem é que administra as grandes empresas? Atrás do CNPJ é o homem. Tem o CPF. Né? Tem o CPF. Então é isso, é um ano maravilhoso. Aí você falou Bará, ele vem com quem? Bará, ele isso vem pro com... Batuque do Rio Grande do Sul, isso, né? É importante deixar claro. Importante, né? Não falo de candomblé porque eu não cultuo candomblé. Tá? Vem Bará, vem junto com a mãe Ansã, com a mãe Oiá, junto com a mãe Obá, né? E com o pai Oxalá. Então, nossa! Vai ser um ano de, assim, ó, de trabalho, de conquistas, de portas abertas, vai ser um ano de movimento, de fechar e abrir ciclos, tá? Mas vai ser um ano que a gente precisa dar uma atenção para nossa consciência, para os nossos gestos, os nossos atos, tudo que estiver relacionado à natureza. Entendi. E se cuidar, né? Sabe que vai chover, não vai, sabe que vai chover, não, assim, chover que eu digo esses temporais, sim, esse temporal. ciclone, essas coisas a gente precisa se cuidar. Só não vai conseguir trabalho e trabalhar e prosperar no ano de 2024 também, Julie, quem não quiser. Porque as oportunidades, elas virão. Independente das situações climáticas, o Brasil, ele vai crescer. Ele vai melhorar a economia dele. Vai ter uma melhora, tá? Segundo semestre, melhor ainda. Tu não vê nenhuma pandemia? Não vejo pandemia. Que bom, que ótimo. Vejo. Claro, doenças, isso situações, sim, claro. Mas vírus, como aconteceu de fechar tudo? Não. Vírus novos, sim, mas não de lockdown, não. Entendi. Isso não. E na espiritualidade, como que funciona para você, Michele, essa questão de... Qual a diferença de quimbanda e batuque? Ou não tem uma diferença? É que o batuque, ele é uma religião de matriz africana, ele veio da África, né? E a quimbanda, Julie, a quimbanda, assim, ó, hoje a gente tem a quimbanda independente, que a pessoa não precisa cultuar nada, só a quimbanda e deu, né? Eu até cultuo lá em casa a quimbanda independente, porque a Maria Padilha é muito independente, ela não gosta de se linkar a nada, né? E eu respeito, não tenho como dizer para ela que não. Mas a quimbanda, ela nasceu dentro da Umbanda, né? Acontecia a gira da Umbanda, que é a religião brasileira. No final da gira de Umbanda, chegavam os Exus para fazer a limpeza. De alguns anos para cá, a gente está tendo essa evolução. Antes, os Exus só vinham na Umbanda, final da Umbanda. De algum tempo para cá, aconteceu essa evolução. A gente não precisa de uma sessão de Umbanda para chegar aos Exus, o povo da esquerda. Uhum. A gente pode começar uma sessão já com o povo da esquerda. Então, eu acho que a quimbanda, ela tá em constante mudança. Eu posso dizer assim, eu vejo a quimbanda como um braço da Umbanda. Tem várias vertentes de quimbanda. Várias vertentes. Como um braço da Umbanda, como eu vejo a quimbanda também como independente, como também a quimbanda pode ser de origem africana também. Tu é a quimbanda brasileira? Sim, Quimbala Nagô. Uhum. Perfeito. Michele, e qual é o conselho, o que as cartas poderiam falar para em geral, assim, para quem está nos assistindo, né? Para o próximo ano que vem, por exemplo, você falou natureza, enfim, mas um conselho geral, o que você... Vê se ela, abrindo, se ela vai mostrar saúde, se ela vai mostrar finanças, se ela vai mostrar, enfim, algum acontecimento, né? Internacional ou nacional aqui que vale a pena a gente falar. Eu gosto das cartas toda vez que eu abro referente ao financeiro, Julie, porque o financeiro é importante, ó. Tá. As boas alianças, as mudanças profissionais, muita gente abrindo o seu próprio negócio, abrindo a sua própria empresa, conseguindo fazer aquela viagem que espera tanto tempo pela questão financeira, porque o financeiro vai ser positivo em 2024, isso é bom. A gente diz, mas nem tudo é dinheiro. Não, mas ajuda, a gente acorda gastando, né? A gente acorda já... seja qual for a nossa profissão, a gente acorda precisando se movimentar. Mas só para concluir, a nível de mundo, a gente tem que ter o alerta das questões dos vulcões.
né, dos terremotos, porque é ano de Tá. Bará, é ano de terra, e as terras vão se movimentar, elas vão ter essa mudança climática, e a nível de mundo, o cuidado com os vulcões e com os terremotos aqui, né, mas a questão financeira, as pessoas vão ter vão ter todas as oportunidades que não tiveram de mudar o seu financeiro, é só aproveitar as oportunidades. Entendido. Cor para 2024? Vermelho e branco, Tá. ou quem não gosta dessas cores tem o rosa da Manhobá. Rosa da Obá. Rosa da Obá. E o branco e o vermelho pega Yansan também, Pega né? a Manhãçã também, Pega Oiá, pega Obá, que é o rosa, né? que é o rosa, e o branco pega o Pai Oxalá também. Tá. E mesa 2024, o que a gente pode ter na mesa? pra Bastante entrada? fruta, né? A fruta, o abacaxi representa a Mãe Oiá, a bergamota representa o Pai Bará, o coco representa o Pai Oxalá. Todas as frutas variadas, assim, pode usar todas, né? Mas tem essas em específico, a maçã para Mãe Yansan. Até eu dei uma dica lá no programa sobre... E eu não consumi essas frutas, o que eu faço? Planta com pedidos. O que sobrar das frutas, planta, coloca moeda ali, faz teus pedidos. Há meses atrás, a minha cigana mandou um filho de santo meu plantar uma fruta que ela deu para ele com 7 moedas, que ia acontecer algo muito bom. Olha. E ele trouxe assim, nossa, mudou o financeiro dele. Ele disse, mãe, tô feliz da vida. Eu disse, mas o que a Madalena mandou tu fazer? Mandou eu plantar uma fruta com 7 moedas. Então, esse é o segredo, não consumiu. E falando nisso, o povo cigano é um povo... É o povo do movimento, né? É o povo do axé, né? Do axé, O povo do movimento. do dinheiro, da fartura, da prosperidade, da alegria, Da do alegria. perdão. Todas as coisas boas o povo cigano carrega. Michele, deixa uma palavra aí para nós. O que tu quer falar para o nosso espectador? Gente, não- De motivação, você que é uma mulher que se superou e superou muito, passou por muitos obstáculos, né? E hoje é uma mulher de sucesso. que o primeiro passo é a gente acreditar na gente, porque quando eu compartilhei meus planos, principalmente com familiares, teve gente que disse, tu é louca, larga isso de mão, isso não vai dar certo. Então a gente tem que, para chegar num objetivo, gente, fazer o sapo surdo, aquele que não ouve e que chegou lá no topo da montanha. Eu acho que a gente precisa acreditar mais na gente, fica essa dica, que tudo é possível, que a gente não pode dar ouvidos à opinião das pessoas, só daquelas que nos motivam. Que toda energia negativa das pessoas que dizem não vai dar, não é para ti, não vai acontecer, que a gente tem que aniquilar, a gente tem que bloquear da nossa vida. E os nossos planos contar assim que eles se realizem. Porque... eu sou exemplo disso, né? Se eu esperasse pela opinião dos outros, eu não tinha ido a lugar nenhum. Não estaria. Então é isso, ano novo não muda só o calendário, muda também a nossa energia quando muda o ano. E que a sua energia possa ser renovada, possa ser fortalecida com essas palavras. E no que eu puder ajudar, eu estou disponível nas minhas redes sociais. E muda até pela consciência coletiva das pessoas, né? Todo mundo vibrando naquela mesma energia de mudança de ano, mudança de ciclo. Aí tudo muda. E a oportunidade para recomeçar, aproveitar o começo do ano para recomeçar, se permitir recomeçar. Michele, parabéns por tudo. Parabéns por esse complexo que você criou, religioso, né? Parabéns pela mulher que você é, pela mãe, né? Pela filha, pela esposa, enfim, por tudo que você tem feito na religião, né? E mudando vidas e ajudando as pessoas. Obrigada, Julie. Obrigada a você, obrigada a todos. E um excelente 2024 para todos que estiverem nos assistindo. Com certeza. Beijo grande.